Olá, boa noite, tudo bem com você? Começando mais uma edição aqui do Identidade, seu programa de boas conversas. Lembrando que essa é uma semana especial, né? Uma semana de despedida para mim, uma semana que já tem essa sensação de saudade. A partir de hoje estou me despedindo aqui desse cenário, desse programa, entrando numa nova fase aí em que vou me dedicar a uma outra atividade, mas aqui mesmo, dentro da Rede Novo Tempo de Comunicação. Por isso eu te peço, não perde nenhum episódio aí dessa reta final do Identidade comigo. A gente nessa semana, nós vamos ter convidados inéditos, convidados que têm histórias incríveis e vão passar por aqui. E a gente também tem entrevistados que vieram ao programa ao longo desses 7 anos e voltam, porque tem uma história sensacional para a gente atualizar você, né? E aí, além das boas memórias, vou levar cada um de vocês aqui comigo também, viu? De verdade, no coração. Até porque o Identidade só existiu ao longo desses 7 anos porque você nos apoiou ao longo do tempo e vai continuar apoiando, né? Porque segunda-feira, dia 30 de maio, a gente tem uma reforma aqui do nosso cenário. Uma apresentadora animada e arretada, você já sabe de quem eu estou falando? Já ouviu burburinhos aí de quem vai ficar no Identidade a partir do momento que eu estou dizendo um adeus para vocês aqui? Louise Maiana, direto lá do Giro de Boas Notícias do Revista Novo Tempo, traz toda a simpatia, toda a inteligência dela, todo o carisma para conduzir essas boas conversas diárias aqui no Identidade Geral. Estou muito feliz que a Louise vai estar aqui com vocês todas as noites. Vocês estarão em ótimas mãos, como se diz. E Louise, desejo que Deus te abençoe muito nessas conversas, para que você tenha momentos muito especiais aqui com esses convidados, que com as histórias deles são um grande presente para quem está aqui nessa poltrona entrevistando e para quem está em casa aprendendo também. Tá bom? Então, se eu fosse você, não perderia essa semana. A Louise está aqui, inclusive, na quinta-feira, para conversar comigo e mais detalhes dessa transição, tá bom? Mas, vamos à nossa entrevistada de hoje, uma mulher que gosta de desafios. Ela sempre foi minoria no ambiente de trabalho, mas isso nunca foi impedimento para que ela batalhasse pelos sonhos dela. Hoje, além de ser uma referência na área financeira, a nossa convidada ajuda pessoas por meio da educação financeira. Antes de chamar, deixa eu oferecer para você aqui, esse nosso guia de estudos que vai te ajudar a encontrar respostas para o que você está vivendo na saúde financeira do seu lar, ou poderia até chamar de doença financeira que está acontecendo aí. Pois é, peça logo o seu 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. É de graça, tá? Vai chegar o nosso guia de estudos aí na sua casa. Você pode pedir também pelo WhatsApp 12 98244 0077. 12 98244 0077. Aqui você tem conselhos bíblicos e de profissionais para a saúde financeira aí da sua casa. A gente vai agora fazer uma paradinha rápida para o intervalo, são 30 segundos e eu volto com a minha convidada de hoje. Até já! Já de volta e eu tô aqui com a Luciana. Muito obrigado, Luciana, pela sua presença. Eu que agradeço, Wagner, a oportunidade. Não, e eu tô muito aguardando aqui para saber como ficar sempre com a conta no azulzinho ou verde, como é que fala? Azul. Vamos sair daqui com a conta toda no azul. Vamos sair do vermelho e vamos pro azul. É isso aí. Mas olha, eu tô dizendo isso, né? Porque como eu disse, inclusive, na introdução aqui, a Luciana, ela é educadora financeira, especialista em finanças, assessora de investimentos, é sócia, inclusive, é sócia de um escritório, né? A RV4 Investimentos. Agora, me conta, Luciana, o seguinte, porque eu acho que de um tempo para cá, até a internet contribuiu para mudar essa imagem de que finança era coisa de homem, né? A gente tem grandes educadoras financeiras com canais no YouTube que acabaram conquistando esse espaço, mas sei que ainda é muito complicado, principalmente com pessoas mais velhas que de repente não estão nesse universo do YouTube, de influenciadoras, né, que são educadoras financeiras. Como é que você conseguiu quebrar essa coisa de mexer com finanças, é coisa de homem, e
se colocar nesse mercado? Você sabia que até a década de 60 as mulheres não podiam ter uma conta bancária sem que o marido ou o pai consentissem? Década de 60 agora, 1960? 60 agora, 1960. Então, assim, na verdade, 62, né? Então, se a gente pegar, assim, a minha mãe, a minha avó, tinham essa exigência de que o homem ali responsável por elas assinasse. Era assim para trabalhar, era assim para que se pudessem se colocar e gerir as próprias finanças. Então, culturalmente, Wagner é muito recente. Então, a gente ainda traz isso, assim, muito próximo a nós e as mulheres ainda têm ali uma dificuldade, muitas vezes, de se colocar nesse universo. Então, apesar de já sermos mais da metade da população, quando a gente olha alguns dados, por exemplo, na Bolsa de Valores, nos últimos 10 anos a gente fica ali sempre entre 20% e 25%. Ainda não conseguimos romper essa fronteira. Então, as mulheres já vêm aí nos bancos, nas instituições financeiras, sempre em cargos de base, dificilmente nos níveis mais altos de diretoria e assim sendo, com investimentos mais conservadores. E hoje, assim, a maior parte do meu público, tenho muitas clientes mulheres. Então, além de tudo, é um propósito, porque quando a gente tem as finanças bem organizadas, tudo na vida fica melhor. Com certeza. Não, você falou uma coisa, né? A mulher, ela é mais... Qual foi a palavra que você usou? Mais conservadora. Inclusive, no trânsito, né? A gente sabe que o seguro é mais barato para a mulher, o seguro de carro é mais barato para a mulher do que para o homem, justamente porque ela é mais cautelosa. E em diferentes áreas da vida, né? Por muito tempo, já que a gente está falando sobre esse assunto de finanças, tem aquele estigma, assim, de que a mulher gasta. Ah, a mulher não pode ver um sapato que ela vai lá, compra aí, roupa e não sei o que e tal. Bom, realmente as mulheres gostam de alguns artigos específicos, mas os homens também fazem isso. E, inclusive, esses luxos que os homens se dão o direito de comprar, eles muitas vezes são mais caros do que os das mulheres. Com certeza. Porque aí é o mundo do eletrônico, é a coisa do carro, né? Da moto. Então, o consumismo, ele não é da mulher ou do homem, né? Mas por muitos anos o homem foi quem gerenciou a casa, então ele tinha o direito de gerenciou a casa no sentido da saúde financeira, né? Das contas. E aí ele se dava o direito de fazer a compra e a mulher até fazia aquela coisa de: deixa eu comprar esse sapato aqui, mas eu vou colocar direto no armário, a hora que eu sair ele não vai nem perceber mesmo, e deu. Né? Sim. O homem vem como provedor durante muitos anos e mesmo quando a mulher tem uma renda, Wagner, é curioso porque muitas vezes alguns gastos, como presentes para a família, presentes para as crianças, brinquedos, roupas, cuidados pessoais, ficam ao encargo da mulher. Então são gastos difíceis de mensurar, difíceis de medir, é diferente, né? Puxa, eu pago o financiamento da casa, é um bem ali que você está vendo e outros gastos às vezes são invisíveis e culturalmente isso acaba ali ganhando uma preponderância quando a gente avalia os comportamentos das famílias. Por isso que é tão importante se discutir as finanças domésticas em casa e de uma forma organizada, né? Todo mundo, cada um tem o seu sistema, enfim, né? E você lida com muitas famílias, você sabe disso, mas é importante cada um colocar o que gastou, cada um colocar o que ganhou, para que seja ciência de todo mundo, né? Esses gastos invisíveis, eles são invisíveis porque não se mostram ali como, né, materializados, mas a conta fica no vermelho e aí não é nada invisível, né? Exatamente. E muitas vezes o casal, quando ele se relaciona, tem um relacionamento sério, antes do casamento, se discutem várias coisas. Onde vão morar, quantos filhos terão, o nome dos filhos, a cor da parede, mas não discutem como que se lidará com as finanças. Quem vai pagar água, luz, o que vai fazer com a sobra do recurso. E aí depois esse se torna um dos principais problemas matrimoniais. Exatamente. Né? Você falou, Luciana, sobre a história recente da mulher operando financeiramente, né? E é muito recente também a história de mulheres, eu digo com toda a força, né, indo para o mercado de trabalho. Sim. Embora existam melhoras, as mulheres vêm se destacando no mercado de trabalho, mas muitas vezes elas têm a mesma função dos homens, isso é muito discutido na mídia, e elas ganham inferiormente a eles, né? A gente tem um dado aqui que é da Organização Mundial da Saúde,
Nos últimos 27 anos, a diferença nas taxas de empregos entre homens e mulheres diminuiu menos de 2%. E de acordo com um novo relatório, as mulheres ainda ganham em média 20% a menos do que os homens no mercado de trabalho. É isso mesmo, a gente ganha 20% a menos, a gente acaba gastando 10 horas a mais por semana com os afazeres domésticos, então cuidados da casa, dos filhos, das roupas, da comida, e a gente vive 8 anos mais, segundo o IBGE, então a expectativa de vida da mulher ainda é mais alta. Então veja, é menos dinheiro que precisa durar muito mais tempo e a mulher acaba tendo menos tempo para se dedicar ao estudo, a essas questões financeiras. E quando a gente fala dessa ascensão da mulher ao mercado de trabalho, se a gente olhar as classes mais pobres da nossa população, e às vezes a gente está falando ali de mães solteiras, de mulheres que sempre trabalharam e que muitas vezes, mesmo na informalidade, lavando roupa para fora, fazendo serviços domésticos, vendendo alimentos, elas sempre estiveram presentes, mas de uma forma informal, com menos dinheiro e menos acesso a tudo isso. Também tem algo, Wagner, que o homem às vezes se joga mais, mesmo sem dominar o assunto, ele vai e se coloca e começa a fazer, né? A mulher é mais cautelosa. Até para dirigir um carro, né? Você fala, puxa, deixa eu ver se eu dirijo bem mesmo isso aqui antes de eu pegar a estrada. E às vezes em finanças isso também aí se repete, esse tipo de comportamento. Então o homem, às vezes no investimento, ele pode se arriscar e aí é aquela história de quando se arrisca. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Exatamente. Né? Ele tem mais coragem para os investimentos de risco e sem ter a dominância plena daquilo ali. E você sabe o que é curioso? Eu agora em abril completei, dia 1º de abril, 26 anos de mercado. É bastante tempo, né? Quando a gente conta o tempo de mercado, você conta ali a sua idade, as pessoas já fazem o cálculo. Opa! Não, começou muito novinha, vamos deixar para lá. Opa! Né? Mas nos eventos de finanças, era muito comum a gente encontrar as mulheres ali, por exemplo, feiras, congressos, sendo hoster, servindo café, recebendo os clientes e na hora de falar de negócios, tinha um homem por trás. E eu já passei várias situações assim que se pergunta, né? Mas você veio sozinha, às vezes de chegar num cliente, mas e seu motorista? Não tem motorista nenhum, sou eu mesmo, né? É comigo mesmo que você vai tratar. Como empresária, puxa, e o seu marido? Meu marido tá bem, tá fazendo outras coisas e aqui é comigo. Então isso a gente tem como uma realidade mesmo. Eu acho que, é por isso que eu te perguntei, acho que é muito difícil. Essas perguntas, o que está implícito atrás delas é assim, mas é você que vai me falar o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? É isso. Né? Ainda mais que, por exemplo, eu tenho muitos clientes homens e que às vezes a esposa nunca se envolveu nas questões financeiras. E aí a hora que ele vai discutir as questões financeiras dele com uma mulher, é uma barreira que precisa ser quebrada. Muito bem. Olha você com essa simpatia, esse sorriso, já vai quebrando ali e chega com o conteúdo, né? Sim. E faz toda a diferença. Porque para falar de finanças não precisa ser chato, não precisa ser carrancudo. Com certeza. Sim, precisa ser sério, é um assunto muito sério, mas com leveza fica sempre melhor. Tudo sempre fica melhor. Luciana, vamos ajudar o pessoal a sair do vermelho? Vamos! Já que você está aqui, 26 anos de mercado? 6 anos de estrada é tempo, né? É tempo. Ó, vou pro intervalo, é rápido. Na volta tem a Luciana aqui dando dicas ótimas, porque a gente está vivendo um momento tão tenso, né? Fevereirão aí fechou como um dos piores meses na questão de dívidas e tal. E aí você já começa essa segunda-feira, começa essa semana já com uma habilidade diferente aí nos seus gastos. Então, intervalo rapidinho, já volto aqui com a Luciana. Até já. Já de volta aqui o Identidade, a gente está conversando com a Luciana, que é educadora financeira, tem realmente muita experiência, são 26 anos de estrada, tem muita experiência para ajudar a gente a cuidar da nossa saúde financeira. Ô Luciana, tem um dado extremamente recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? A CNC, que diz o seguinte, o percentual, você conhece esse dado, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso apresentou em fevereiro desse ano
o maior patamar desde março de 2010. Então é aquela coisa, né? A gente saiu desse período da pandemia mais alta, a gente se sente mais livre agora, sem máscara, mas a gente tá tendo um probleminha de uma conta aí para pagar, né? Com certeza. A gente tem hoje aí mais que 76% das famílias endividadas. Uau! E esse percentual de famílias que tem os endividados que pagam as contas em dia e os endividados que já não conseguem mais pagar as contas em dia. E a gente já tem 10% de famílias com dívidas em atraso, inadimplentes. Então, esse é um dado realmente preocupante e que precisa ser olhado com cuidado. Qual é a regra de ouro? Se você tivesse que falar assim, ó, tem muita coisa para fazer, mas eu não posso te contar tudo aqui agora. Qual é a primeira coisa que você diria para uma família que está lá no vermelho, vai no mercado, fala, meu Deus, R$12 o tomate, o que eu faço? Tomate, cenoura, artigos de luxo. Cenoura, exatamente. Né? Mas o primeiro ponto é tomar ciência da situação. Então, muitas vezes, isso vai virando uma bola de neve e as pessoas deixam de contabilizar. Então, aí, você que está nos assistindo, pegue um papel, uma caneta, uma planilha eletrônica, o bloco de notas do seu celular e anote tudo o que você deve, para quem você deve, qual é a taxa de juros dessa operação, o que tem atrasado e o que está em dia. Tem dívidas que elas são boas, que são dívidas positivas. Por exemplo, um financiamento imobiliário no longo prazo com taxa subsidiada, um financiamento de um veículo pode ter uma taxa boa, um empréstimo consignado que tem uma taxa mais baixa e tem dívidas que elas vão acabar com a sua família. Cartão de crédito. Cartão de crédito que chegou a fatura e eu não consegui pagar. O limite do cheque especial que muitas famílias incorporam ali como se fosse a sua renda. Agora a gente tem o Pix parcelado que veio substituir aí até o cheque pré-datado. Lembra que a gente escrevia Sim. bom, para, né? Substituiu isso. São as dívidas caras, Wagner, e essas a gente precisa eliminar. Então a minha recomendação é que junte tudo isso, faça um empréstimo parcelado no longo prazo e aí se a pessoa tiver acesso ao consignado, ela vai ter uma taxa muito melhor e essa parcela tem que caber no seu orçamento. E aí, quando eu parcelo tudo, a segunda dica é o que eu tenho que fazer? Parar de gastar. Não Básico, vale, né? Parcelar e depois fazer a dívida de novo. Mas eu acho que essa primeira dica que você trouxe é de fato muito especial. A gente tem um grande problema que é não ter uma educação financeira nas escolas e aí também a gente não tem essa educação financeira na maioria das casas. Exatamente. Então a gente cresce se preparando para várias coisas, mas não aprendendo a lidar com o nosso dinheiro. Sim. E para muitas famílias isso se torna um trauma. E veja que em casa, muitas vezes, com boa vontade, a gente traz ensinamentos incorretos. Veja o ensinamento do cofrinho. Cofrinho infantil, às vezes no formato de porquinho para crianças. Você ensina a criança o quê? Faz o acúmulo ali das moedinhas ao longo do ano e quando chega no final do ano, muitas famílias quebram o porquinho, pegam aquelas moedas, vão ao shopping, a criança gasta tudo e se não dá, a família completa. Olha o ensinamento que você está trazendo. Primeiro, né, é de ganhar e gastar integralmente o que você ganhou. E segundo, se não der, não tem problema. Assim, divide e compra aquilo que você quer. Eita, família brasileira, você não faz isso não? Porque lá em casa a gente faz assim. Tem um lado positivo, que é adiar o desejo de consumo, não querer na hora. Sim. Mas eu estou ensinando que ele vai gastar tudo que ele Eba, tem. esse monte de dinheiro agora eu vou gastar tudo de uma vez e tal. Exatamente. O ideal é aquela coisa de organizar a mesada. Organizar crianças pequenas semanada, porque a criança, quando ela tem ali 7, 8 anos, um mês na vida muito dela grande. é muito tempo. Então, é organizar semanadas, delegar para ela o orçamento. Então, se ela compra um lanchinho na escola, se ela tem que comprar material escolar, por exemplo, é interessante que você chame ela para participar dessa decisão com você. E outro ponto importante é aquilo que sobrou, ensinar essa criança a investir desde pequena. E não que ela tem que gastar. E também o que não vai funcionar é assim, olha, estou te dando aqui R$100 para comprar o presente, o que você comprar, comprou, o que você não comprou, me devolve. A criança ela não vai te devolver a sobra, ela vai gastar tudo, né? Então é preciso que essa sobra, ela também veja os frutos disso, dessa decisão de não consumir. Excelente. São pequenas iniciativas, mas que fazem uma diferença tremenda, né?
Porque às vezes a gente só vai vivendo, não vai se organizando e aí fica aquela história, né? Tem muito mês para pouco dinheiro. Exatamente. E aí outro ponto essencial é que a gente tem ali anotado aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente gasta. Ah, mas dá uma preguiça fazer isso, Luciana. Né? Dá uma preguiça. Meu Deus, o que tem que fazer? Né? Tem que guardar a notinha. Chega no final do dia, você anota tudo, faz um bloquinho no celular. Primeiro ponto aqui importante, a gente entender que algumas coisas a gente tem que ter atitude de mudança. Orar é difícil, estudar é difícil, manter a casa limpa é difícil, mas garantem pra gente uma qualidade de vida melhor, né? Então hoje a gente consegue ter uma facilidade muito maior, porque pagando por Pix ou pagando por débito ou por cartão, na verdade já se tem o serviço ali de você ter os dados daquilo que você gastou. Tá tudo pesquisadinho, você pode pesquisar ali no seu extrato e tá tudo certo. Exatamente, mas por que é tão importante você anotar? 99% das pessoas com quem eu converso não sabem o quanto gastam e também nem sabem o quanto ganham, porque entra o dinheiro na conta e sai da conta e ela simplesmente olha no final se ficou vermelho ou se ficou azul, de uma forma bem passiva. Então é muito importante que você já saiba antecipadamente qual será o orçamento do próximo período e que você decida antes de gastar. Não é na hora que deu a fome, na sexta-feira à noite, que eu penso, puxa, eu vou pedir uma pizza, né? Não, eu já tenho que saber como será a minha rotina e se aquilo cabe ou não. Gente, eu não estou dizendo que é errado pedir a pizza, mas eu preciso saber se o meu orçamento comporta aquilo ali. Não, e tem gente, já conversei com pessoas que chegam num extremo tão grande disso, que assim, passa o cartão, isso é até meme, né? Eu já vi meme na internet, e fica aquela angústia, será que vai passar ou não? Como que você não sabe se o teu cartão tá apto a passar aquela conta ou não, né? Exatamente. Ou no caixa do supermercado, às vezes a pessoa pega tudo e ela não sabe se o dinheiro dá ou se não dá na hora de pagar. Então, quando você assume esse protagonismo, entendendo, né, que não é a culpa do outro, do mundo, dos políticos, essa é a sua parte, tudo começa a ficar diferente. Com certeza. Luciana, para a gente terminar, você tem uma grande história de crescimento profissional, de sucesso profissional, que é muito difícil hoje em dia de ser conquistado, inclusive. Principalmente na área que você conquistou, né? Não é simples estar há 26 anos no mercado, inclusive sendo mulher, porque a gente conversou sobre isso no início do programa. Você deu várias dicas de como a gente viver melhor financeiramente. Como é que a gente pode ter uma carreira profissional saudável? Eu te pedi uma regra de ouro, vou te pedir outra. Qual o segredo para conseguir atingir o sucesso profissional? Eu penso que o primeiro ponto é buscar mesmo equilíbrio, um fortalecimento mental e não acreditar quando te disserem que não é possível, que não dá. Eu acredito num Deus, Wagner, que é o Deus do impossível. E eu sempre digo assim que os meus planos, eles são de curto prazo. É como se eu estivesse dirigindo numa estrada com neblina. Mas Deus conhece o longo prazo e os planos dele sempre são melhores do que os meus. E penso que ele faz a parte dele, eu tenho sempre que fazer a minha e fiz a minha o tempo inteiro. Que é estudar, ter uma dedicação de ir além daquilo que te é pedido ou que te é solicitado, sempre olhando o próximo nível, ajudando as pessoas. E eu penso que isso de crescer contribuindo é essencial, porque nós não somos um na igreja, outro em casa e outro no trabalho. Somos um ser único. Então, aquilo que a gente acredita precisa estar presente em todos os nossos atos, todos os dias da nossa vida. E é assim que eu procuro viver, né? Sendo uma pessoa única, trazendo realmente a minha leveza, a forma como eu encaro a vida, também para a parte profissional, para que a gente não tenha, né, que viver aquilo que você não acredita. E a liberdade financeira, ela também te possibilita isso. Ir e vir dos lugares onde você não se sentiu bem, onde não tem a ver com seus valores, com as suas crenças, com aquilo que é importante para a sua vida. Olha, adorei. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pedi uma regra de ouro, saí aqui motivado. Muito obrigado, Luciana. Que bom. Prazer ter te conhecido, ter ouvido da tua história e ter aprendido com você. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Gratidão aqui pela oportunidade. E fique bem, fique com Deus. Amém.
Olha, eu comecei muito bem essa minha última semana aqui no Identidade, hein? Adorei! Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. É minha última semana aqui, então pega na minha mão e vamos até o fim dela junto comigo. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.